Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do fundo de investimento imobiliário Sequoia 3 Renda Imobiliária, é o CEQR11, relatório de junho de 2022, fundo de tijolo, né? Vamos ver aí qual foi a performance do fundo, que teve uma recuperação um pouquinho, né, bem sensívelzinha do preço de mercado, então a gente vai ver aí expectativa do fundo de distribuição para esse segundo semestre. Fique ligado no vídeo, está muito interessante, tá bom? E se você gosta desse tipo de assunto, FIIs e FIAGROS, se inscreva aí no canal, que a gente fala aqui é o nosso carro-chefe, né? Falamos principalmente desses dois assuntos aqui no canal. Temos outros assuntos, veja na raiz do canal lá, inclusive acompanha da minha carteira pessoal, né? E também dos meus filhos também, que menores de idade e que também já estão inseridos no mercado financeiro, tá? Então, veja lá na raiz do canal, se inscreva e ajuda a gente, é de graça, deixa o seu like também, compartilhe com outras pessoas, né? Que investem ou queiram investir, conhecer um pouco mais sobre esse mundo dos investimentos na Bolsa de Valores. E aqui o nosso principal foco é o Fundo de Investimento Imobiliário Fiago, tá bom? Esse relatório está na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada, assim como o nosso link do Telegram, do nosso grupo. Temos grupo aqui no canal, se inscreva lá em curta distância, né? E compartilhe conhecimentos com outros lá que também investem e têm o mesmo objetivo que a gente, né? Que é investir em fundos imobiliários, principalmente para o longo prazo, né? Então, bons fundos, a gente tem que ter informações aí e trocar isso é importante, tá bom? Então vamos lá. Sequoia 3 Renda Imobiliária, fundos de tijolo. Vamos aqui fazer uma leitura, né? Do que foi aí esse semestre, principalmente resumo do mês aqui para começar, né? Ele fala aqui que o crescimento no primeiro semestre de 2022 foi de 1,9 vezes o número de cotistas do fundo, então cresceu bastante, né? E 3,2 vezes no volume médio diário de negociações. Então o fundo cresceu bastante nesse primeiro semestre, né? Quase dobrou o número de cotistas do fundo, de investidores, e aumentou o volume de negociação, que torna o fundo mais líquido, né? Então é importante também você ter liquidez, que além de precificar melhor o fundo no mercado, é mais fácil de você fazer bons negócios aí de compras ou de vendas, né? Os aluguéis permanecem adimplentes e índice inflacionário 100% repassado aos contratos vigentes, isso é importante também, né? Os contratos sempre atualizados aí, está com uma inflação bem alta, né? Complicado, mas não, a gente sabe que foi muito ruim nesse período de pandemia, inclusive para os contratos, né, com alto índice de inflação, como foi o IGPM, né, ficou complicado repassar esses contratos, mas é preciso também ali ter um meio campo ali para poder nem o fundo e nem o locatário ser prejudicado, né, e descontinuar o negócio. Dividendos do dia 14 de julho ele pagou, né, os rendimentos anunciados, né? Eu acho que o fundo tem aí anuncia sempre no último dia útil de cada mês, né? Foi 67 centavos o anúncio. Na verdade foi o quinto dia útil, né? 7 de julho, pagou no dia 14, pagou praticamente no mesmo dia que a maioria dos fundos que anuncia no último dia útil do mês, né? Pagam, que é o dia 14, que é 10 dias úteis depois do anúncio. Ele paga 5 dias depois do anúncio, mas ele anuncia no quinto dia útil subsequente ao mês de referência, ele pagou mais de R$ 1 milhão em proventos. Aqui é a carta ao gestor que fala sobre os mercados, né? As taxas de juros aumentando aí pelo Brasil. O Brasil está mais estabilizado agora, né? A questão da curva de juros está ali chegando ao fim, mas no mundo a curva ainda está ascendente, né? Está apenas começando a curva de juros ascendente nos principais centros aí capitalistas do mundo, principalmente Europa e Estados Unidos, né? A curva de juros lá aumentando agora, o que tem reflexos aqui para a gente, né? A gente antecipou essa curva, está mais ou menos aí com uma inflação agora um pouco retrativa, um pouco não está crescendo tanto quanto estava, né? Como foi março e abril, né? Mais de 1%, novembro, outubro, a inflação agora diminuindo, né? De maio e de junho, IPCA aí deu uma segurada, aumentou, mas não tanto, né? Mas a gente sente ainda aí no bolso, principalmente nos índices, nos itens de consumo, a inflação aí corroendo nossa renda, né? Aqui a gente tem a questão do número dos investidores de 2021 para 2022, crescimento aqui, né?
Na verdade, aqui é o número de investidores no mercado de fundos de investimento imobiliário, cresceu bastante em 2016, ó, tinha em torno de 89 mil investidores, e em junho de 2022, 1.718 investidores em fundos de investimento imobiliário. Ainda é um pequeno, né? Muito pequeno em relação ao tamanho do país, né? E tamanho de potenciais investidores. Mas o canal, inclusive, o objetivo do canal é expandir esse conhecimento, né? Mostrar que tem outros mercados que você pode, inclusive, configurar aos poucos uma aposentadoria mais tranquila do que depender, por exemplo, do nosso Instituto Nacional de Seguridade Social. O número de investidores então do fundo cresceu aí para 3.402. Eu não sou cotista do fundo, né? Só para poder esclarecer, ainda não, né? Mas eu acho um bom fundo. Ele fala aqui sobre dados divulgados na bolsa, crescimento, como a gente já falou aqui, de investidores, crescimento de investidores no fundo, né? O volume médio de negociação também que aumentou de maio para junho, inclusive, teve um aumento nesse semestre substancial, né? Apesar de ainda estar baixo, mas é um fundo ainda pequeno, né? Não tem tanto patrimônio assim. Bom, o Sequoia aí que estava sendo negociado em junho em torno de R$ 63, né? Fechou o mês inclusive a R$ 63,35, né? Agora está cotado aí mais ou menos a 65, R$ 66 no mercado, né? Porque teve aí uma expectativa maior de distribuição, inclusive, né? O fundo anunciou aqui, depois do anúncio de 67 centavos de distribuição, anunciou que entre junho e dezembro a expectativa, o intervalo ali né, de prospecção aí de estimado, né, de estimativa de distribuição está entre 65 e 70 centavos, aumentou aqui a expectativa, né? Estava aqui entre 61 e 65, agora está entre 65 e 70 reais de distribuição nesse segundo semestre, que teve aí um aumento, inclusive, então, do preço de mercado, né? Então o fundo pagando, para quem adquire a cota mercado, pagando, então a expectativa de pagar em 1%, mais de 1% de provento mensal nesse segundo semestre, né? Bom, vamos lá, seguindo então aqui, resumo do Sequoia, né? Então tem aqui algumas informações que normalmente a gente vê no início do relatório, né? Mas aqui ele vem no meio. Gestor é a Sequoia Fundo de Investimento, administrado pela Vortex, né? Ticket de negociação é o CEQR11, início dele foi em fevereiro de 2021, tem mais de 1.600.000 cotas emitidas, é para investidores em geral, prazo indeterminado, e a taxa de administração, essas taxas são um pouquinho altas, né? 1,24% sobre o patrimônio líquido, gestão e administração, e também tem uma taxa de performance, que provavelmente não está pagando, né? Se ele pegar realmente a performance do fundo aí, né? Valor de mercado, né? Evolução da cota e distribuição, o fundo não pode estar pagando taxa de performance, né? Mas enfim, a gente não tem esse cálculo aqui compartilhado, a gente nunca sabe se está pagando ou não está. O fundo hoje tem 154 milhões e 800 de patrimônio líquido e a cota patrimonial é 96,26, então o fundo está aí em torno de 30% descontado no mercado. Bom, aqui informações que a gente já viu lá para cima. Tem aqui a tese de investimentos do fundo, né? Renda imobiliária através de rendimento, através de aquisição de ativos imobiliários performados, ou seja, já construídos e prontos para alugar, e a estratégia de diversificação entre rendimentos. Então acaba sendo um fundo híbrido de tijolo, né? Pode investir em logística industrial, imóveis de varejo fora os shopping center, não investe em shopping center, imóveis de varejo, como ele tem um aí, né, de um supermercado, e também lajes de edifícios comerciais. Ok? Então, o fundo distribui no 10º dia útil, ele paga, no 5º dia útil ele anuncia a distribuição, o quanto anuncia, e aqui é a performance do fundo, o valor da cota, né, e o volume diário de negociação, esse cinza aqui atrás, né, esses traçozinhos aqui, e essa linha verde, a gente vê como a cota caiu de fevereiro do ano passado para cá, né, caiu bastante aqui a cota de mercado, né. Dentro da distribuição de resultado, né, da demonstração de resultado de exercício, a gente verifica aqui que o fundo segue aí, né? Na verdade, algumas atualizações contratuais foram realizadas, mas o fundo segue aqui na expectativa de distribuição, né, de receitas. Foi de 1.258.000 reais de receitas recebidas, receitas financeiras 22 mil reais, o que deu aí uma receita total de 1.280.
Despesas operacionais até baixa, né, em torno aí de 10%, 10 a 15%, na verdade é 15, né, 15% do que ele ofere de receita, e o resultado do período foi de 1.106.000 reais. Bom, aqui os dividendos distribuídos. Então a gente verifica aqui que a distribuição de proventos foi maior, né, no mês aqui de junho, né? Ele manteve uma linearidade aqui de janeiro a maio e distribuiu um pouquinho mais aqui, provavelmente adequando, né, os 95, não, que ele distribuiu 96%, né? Quase 97% daquele total de 95% mínimo que tem que distribuir. E na verdade ele distribuiu mais nesse semestre aqui, como a gente verifica aqui, né? Essa aqui é o anual, né? Então no semestral ele manteve aqui uma distribuição bem superior aos 95% de distribuição em relação ao resultado de caixa, né? Dentro da rentabilidade, o fundo teve aqui dividend yield patrimonial no período, 0,69% foi esse último, né? A média foi de 0,65%. Dividend yield é valor de mercado 1,5%, então o fundo distribuindo aí em torno aí de 1%, né? Se você pegar valor de mercado, como eu falei. E no anualizado a valor de mercado, mais de 13,3% de yield. 13,3% de yield de fundo de tijolo, porque o valor de mercado está muito abaixo, né? Esse é o portfólio do fundo, então são 5 imóveis, mas são apenas 3 locatários que o fundo tem, então não tem uma diversificação nem em imóveis nem em locatários, e todos eles são monoinquilinos, né? O que aí causa um risco um pouco maior. Tem a diversificação entre os segmentos, então tem aqui galpão logístico, tem imóveis aqui né, corporativos, tem aqui de varejo, essa loja Habitat, tem aqui outro galpão aqui lá no Rio Grande do Sul, mas não tem essa diversificação que normalmente eu procuro, né? A diversificação em inquilinos, em imóveis, né? Não em segmentos, que pode ser de um segmento só, ou logístico, ou laje corporativa, mas é importante ter essa diversificação, primeiro na minha estratégia, porque isso mitiga aí, né, qualquer tipo de rescisão contratual, não prejudica tanto a receita do fundo, né, dentro do resultado do fundo, né? Aqui, né, num exemplo aqui, caso a Atento saia, praticamente o fundo, né, tem aí a sua receita diminuída sensivelmente, né? Como a gente vê aqui, ó, aqui é a avaliação de cada ativo, né? Não tem envolvimento em relação à receita, mas dentro do gráfico da receita, né? Só as locações para Atento, que é essa aqui, 20% e 25%, o fundo, se porventura essa empresa descontinua o segmento no Rio de Janeiro, por exemplo, que é difícil, né? Mas pode acontecer, ele reduz a receita do fundo em 45%, aí destrói a cota, destrói o provento, né? Até fazer uma nova locação, como é um imóvel monoinquilino, normalmente imóvel adaptado ao tipo de, né, tipo de atividade, pode sim prejudicar bastante essa não diversificação em inquilinos e em imóveis também, tá? Então por isso que é um dos motivos que eu ainda seguro em investir no Sequoia. Bom, aqui é a participação da composição patrimonial. O fundo hoje tem quase 155 milhões em patrimônio. Está em 3 estados, né? O principal aqui é o Rio de Janeiro, que estão os imóveis da Atento. Locatário também, ó, 39% é Atento. Em área bruta locável, está em ocupação de área bruta locável. Então, Atento também tem a principal. E o custo de contratos típicos também são a maioria, né? 62%. O prazo de vencimento médio dos contratos está em 5,1 anos. E 28% vencem a partir de 2022. 62% vence a partir de 2022, 28, né? Aqui são os imóveis, as localizações, né, a área bruta locável de cada um, né, e a ocupação, todos ocupados, não tem vacância o fundo, né, o valor do aluguel de cada um, o vencimento deles, né, o que vence mais próximo é em março de 2024, é o Atento da Penha, e tem uma participação aqui de 256 mil no aluguel aferido pelo fundo, né? E aqui é a característica de cada um, né? Imóvel de Jandira, galpão logístico, né? Então aqui tem a característica do contrato, vencimento, qual é o índice de reajuste, todos aí eu acho que é pelo IPCA, né? Então tem aqui a característica
de cada um dos imóveis. Você pode baixar, fazer uma leitura mais detalhada aqui, né? O único contrato atípico que tem é do imóvel da Atento Madureira, se eu não me engano, não, Atento Madureira, é o Atento Penha, é o único que é contrato atípico, né? Se eu não me engano, é o único contrato atípico, não, são dois, né? São da Magna, esse aqui do Rio Grande do Sul, é contrato atípico, e também o Atento da Penha é um contrato atípico, né? Que dá uma garantia maior, mas são os dois contratos que vencem mais próximo, né? Um vence em 2024, que é o da Atento Penha, e o vence agora em 2025, né? Então, tá próximo aí os vencimentos, mas os contratos são atípicos, qualquer rescisão provavelmente tem ali a questão da garantia do recebimento dos aluguéis vencendo, né? Ok? Então é isso aí. Relatório gerencial dos fundos Sequoia 3, é o CEQR11, fundo híbrido de tijolo. É um bom imóvel, mas ainda não está diversificado e não se encaixa dentro da minha estratégia, por isso eu não invisto ainda no fundo, tá? Mas está pagando aí em torno de 1% de provento, mas o provento não é a única coisa que a gente tem que ver, a gente tem que ver a longevidade e mitigar o máximo de risco aí dos nossos investimentos, ok? É isso aí então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, compartilhe com a gente se você é um dos investidores do Sequoia 3, tá? Fundo híbrido, qual o percentual da sua carteira hoje, se inscreva lá no canal então, tá? E também no nosso link do Telegram, lá no nosso grupo, se inscreva lá no nosso grupo e também visite nossa área de membros lá e veja as vantagens de você ser membro do canal e o que a gente oferece de benefício, tá bom? Fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.